E aí, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Lincoln. Eu gravo vídeos aqui para esse canal e atualmente eu estou estudando medicina veterinária. Para quem me acompanha aí mais tempo no canal, sabe que agora está um pouco mais difícil eu gravar vídeos lá na fazenda, vídeos mais práticos. E para não deixar o canal parado, eu resolvi trazer vídeos nesse formato um pouco mais teórico, para mim continuar passando para vocês aí o pouco que eu sei e a gente continuar aprendendo juntos aqui nesse canal, que foi esse o maior intuito que eu criei esse canal, beleza? Eu vou gravar um videozinho aqui hoje em forma de aula, será tipo uma videoaula. O que eu vou falar aqui eu aprendi na teoria e na prática, eu tenho vivência prática de fazenda aí toda a minha vida. É, e o que eu vou falar aqui tem fundamento. Mas enfim, galera, eu vou tentar passar para vocês aqui de forma mais resumida e que vocês entendam de maneira fácil e rápida. Hoje a gente vai falar sobre como secar corretamente uma vaca, um dos princípios básicos aí de secar uma vaca. Eu vou falar sobre o uso do antibiótico, né, que é o vaca seca. Vou falar sobre o uso do selateto, como fazer cada um, por que fazer cada um. E a gente vai estar falando aí sobre todas as etapas de como secar corretamente uma vaca de leite. Quando a gente fala de secar a vaca de leite, galera, é muito importante a gente se tentar aí sobre a terapia de vaca seca. Por que a gente deve fazer, por que é importante, né, fazer e como fazer a terapia da vaca seca, que é o uso de antibiótico, né? Então a gente vai ter que a gente vai falar muito sobre isso aqui, ó, que muita gente ainda não seca a vaca com antibiótico, não seca a vaca com a vaca seca e deve secar sim, porque é muito importante. Claro, há casos e casos. Hoje em dia a galera já está estudando muito sobre não secar com vaca seca, mas eu ainda acho muito importante, principalmente se tratando de vacas de alta produção, né? Então a gente garante ali maior segurança para essa vaca. O que que é o que que é secar uma vaca? Secar uma vaca nada mais é que interromper a lactação dela. Vocês concordam comigo? É, a gente vai interromper essa lactação dessa vaca. Então, o princípio básico aí de o que que é secar uma vaca é interromper a ordenha dela, é parar de tirar leite dessa vaca. É também o período de descanso do animal, né? Entre uma lactação e outra, entre uma cria e outra. Então, secar uma vaca vai ser também esse período de descanso do animal, né? Por que que é importante a gente secar uma vaca? O principal motivo da gente secar essa vaca, um dos principais motivos, mas que até o momento é o principal motivo, é o desenvolvimento do feto. Galera, quando o feto está chegando ali no seu estágio final de desenvolvimento, ele precisa do máximo de nutrientes possível. Vocês concordam comigo que quando a gente está tirando leite de uma vaca que está ali em fase final de gestação, a gente está comprometendo o desenvolvimento do feto, a gente está atrapalhando ali no desenvolvimento do bezerrinho, porque a vaca meio que a gente está provocando uma divisão de nutrientes. A vaca passa menos nutrientes para o feto e uma parte dos nutrientes dela vai para o leite. Ou seja, a gente compromete aí nesse desenvolvimento final do feto, desenvolvimento final do bezerrinho lá. Então, é muito importante aqui no sétimo mês a gente fazer essa secagem para não afetar no desenvolvimento do feto. Outro ponto importante também na secagem da vaca é a regeneração dos tecidos secretores de leite. Os tecidos secretores de leite eles se encontram ali dentro do úbre. Ele deu leite ali, ele trabalhou ali dando leite durante toda a lactação da vaca. Chega um período que a gente precisa fazer essa secagem até para esses tecidos se regenerar, se renovar. Ou seja, esses tecidos vão se regenerar, vão se renovar
para a vaca produzir leite na próxima lactação aí, e que com certeza será uma lactação muito mais proveitosa quando a gente fala assim de secar a vaca. Maior produção de colostro. Por que a vaca, quando ela é secada, ela dá mais colostro? Acho que é um pouco óbvio, né? A vaca, quando a gente seca ela, que ela descansa bem, ela faz essa regeneração aqui dos tecidos, essa vaca vai vir com maior capacidade de produzir mais colostro e colostro de maior qualidade também. Porque já aconteceu, tanto lá na fazenda, tanto em fazenda de amigos, e acredito que até na fazenda de vocês também, de vaca parir dando leite. A vaca, quando ela pare dando leite, ela acaba que ela nem produz colostro. E se produzir, é um colostro assim, de péssima qualidade, um colostro que tem praticamente a cor igual a do leite. Então, isso vai afetar para o bezerro, porque o bezerro não vai mamar um colostro de qualidade. Isso também vai afetar na produção da vaca. A vaca não vai ter uma lactação com produção boa. Outro ponto importantíssimo que a gente deve considerar na hora de secar uma vaca é a parte econômica. Essa daqui é complicada. Essa daqui, galera, é a que pega no bolso. Então essa eu acho que é assim, uma que a gente deve se pensar também, se tratando de parte econômica, porque hoje em dia, o atual momento que a gente vive é de insumos cada vez mais caros, silagem cada vez mais cara, ração cada vez mais cara, mão de obra cada vez mais difícil. Então, é um ponto que a gente deve levar. Eu coloquei ele em último aqui, ó, mas ele é importante tanto quanto os outros, porque não adianta nada você manter uma vaca na sua propriedade dando leite que não traga um retorno econômico. Se você está lá tirando leite numa vaca, dando 2 litros de leite, o que ela está comendo, você está gastando com ela muito mais do que ela está te estornando, né? O que ela está produzindo. Ou seja, essa vaca está dando prejuízo. E vaca dando prejuízo, o que a gente pode fazer com ela é secar ela também. Porque se secar uma vaca aí que não está dando lucro, né, digamos assim, a gente vai ajudar muito na parte econômica aí da fazenda. Como que a gente vai secar essa vaca? Agora que a gente entra num ponto legal. Há 2 maneiras de secar a vaca, né? Que acho que acho que todo mundo conhece, ou talvez não todos, que é a maneira abrupta, né? Que a gente para naquela vaca e seca ela, e a maneira gradual, né? Que é a que a pessoa vai tirando, começa um dia sim, um dia não, depois passa para 2 em 2 dias, depois 3 em 3, e daí vai até a vaca secar o leite. As 2 maneiras estão corretas, galera. Mas o que eu vou falar aqui muito hoje da maneira abrupta, que é o que as pessoas pouco sabem, para de tirar o leite da vaca ali de uma vez. A gente pode fazer isso sim. Há controvérsias, há momentos que não é legal fazer, mas a gente pode fazer sim. Como que a gente vai secar essa vaca? Primeiro, é importante a gente fazer o teste da mastite, galera. Por que fazer o teste de mastite? A gente não pode secar a vaca com mastite. Tem muita gente que está ali com uma vaca com uma mastite incurável que fala, vamos secar essa vaca. Mas está errado. A gente tem que tratar essa mastite primeiro, entendeu? Essa vaca não pode ser secada com a mastite, porque isso vai trazer problemas para essa vaca futura. Essa vaca pode desenvolver uma mastite crônica ali, um CCS alto. Então, o mais certo a se fazer, primeiro, é o teste de mastite dessa vaca. A gente pode fazer ele de CMT ou o teste da caneca fundo preto. Eu aconselho vocês a fazer o teste da caneca de fundo preto, porque a gente vai identificar uma mastite clínica, né? Que que eu acho que é a que necessita ser tratada. Uma mastite subclínica, geralmente o antibiótico de vaca seca vai cuidar dela sozinho lá, tranquilo.
e mais a mastite clínica, que eu acho que a gente deve tratar aí de início, de forma mais precisa, antes de secar essa vaca. Então, você pode optar por fazer os dois testes. Claro, isso aqui vai trazer uma excelência melhor, mas o meu conselho é que vocês fazem o teste da caneca fundo preto, avaliam essa vaca clinicamente, né, para saber se ela tem uma mastite clínica ou não. Se ela apresentar mastite clínica, vocês tratam essa mastite para só depois secar essa vaca. O segundo ponto que a gente faz é a aplicação de antibiótico, ou vaca seca, né, que a gente chama famoso vaca seca. Gente, a vaca seca nada mais é do que um antibiótico de longa duração, de longa ação. Ou seja, ele fica agindo ali no úbere da vaca durante muito tempo, alguns 30 dias, outros até 60 dias. Também tem a aplicação do selateto. Selateto, galera, é o seguinte, selateto, a vaca quando ela... Como que eu vou explicar isso para vocês? Quando a gente seca uma vaca, ela passa por um período, ela meio que fecha o teto de forma natural para não entrar nenhuma bactéria. O teto que geralmente é um pouco aberto, quando a vaca está em lactação, não totalmente aberto, o esfíncter ali está fechadinho, mas durante o período seco, esse teto dela fica mais fechado, justamente como uma maneira de proteção para não entrar micro-organismo. Só que, se tratando hoje de vacas de maior produção, vacas que são ordenhadas em ordenhadeiras mecânicas, acontece muito de ferir o esfíncter e acontece também da vaca ali, né, ter aquele esfíncter mais aberto ali. Não é que vai fechar, aquilo vai fechar. Só que o que acontece? Demora mais um pouco. Quando demora mais um pouco, esse teto acaba, nesse meio tempo, corre o risco de entrar micro-organismos e o antibiótico que você colocou ali, talvez você coloque um antibiótico de baixa concentração, ele não vai dar conta dessa mastite e talvez a vaca desenvolva uma mastite clínica. Para a gente manter isso mais seguro, é recomendável o uso do selateto. Selateto ele é tipo uma massinha de silicone que você coloca ali dentro do peito, dentro do tetinho ali, e ali ele tampa o canal do teto ali até a próxima lactação, até alguém tirar. Lembrando, galera, que o antibiótico de vaca seca você aplica ele e massageia para ele subir para o úbere, né? O selateto não. O selateto você só aplica ele no tetinho ali e não massageia. Ele fica só aqui no teto da vaca tampando, fazendo aquele tampão ali, agindo como um tampão mesmo, para não entrar nenhum micro-organismo. Transição do animal para outro local. Seria interessante a gente separar esse animal, uma vez que esse animal já vai estar com antibiótico de longo prazo ali, né? Esse antibiótico pode durar, igual eu falei, até uns 60 dias, então esse animal deve ser separado para não correr o risco de ordenhar e até mandar esse leite para o tanque. E aí, consequentemente, vir problemas ali com a sua cooperativa, com a sua captação de leite aí. Todo mundo sabe que a gente não pode mandar para o tanque leite com antibiótico, então o mais aconselhável a se fazer é transferir esse animal para outro local, separar ele das demais vacas e talvez até marcar, também é interessante, marcar, anotar o dia que essa vaca foi seca, o dia que vocês fizeram o tratamento de vaca seca nessa vaca. E o quinto ponto é não ordenhar esse animal, exceto vacas com produção maior de 15 litros. Aí vem a parte que eu falei com vocês, que é a secagem de forma abrupta. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Vaca só desenvolve mastite, leite não faz vaca perder peito. O que faz vaca dar mastite, o que faz vaca perder peito, é a mastite, o micro-organismo. Se você seca uma vaca, o organismo dela vai absorver aquele leite, entendeu? Então, pode ser uma vaca com a produção, a quantidade que for, o organismo dela vai absorver esse leite. Quando a gente fala de exceto vacas com produção maior do que 15 litros, com essa quantidade ali nos primeiros dias, a vaca pode dar febre, pode dar problemas de saúde,
né? Por ficar com o úbere muito cheio e tal. Mas o organismo da vaca absorve o leite. Ou seja, quando a gente tem vacas, a gente vai secar vacas com produção menor do que 15 litros, essa secagem pode ser de forma abrupta. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o antibiótico, vocês vão ordenhar essa vaca por completo, colocar o antibiótico e observar essa vaca. Não ordenhar. O produtor não deve ordenhar o animal, mesmo que o úbere esteja cheio de leite. E isso não afetará a saúde da vaca, pois seu organismo absorverá o próprio leite. Entretanto, é importante observar diariamente o úbere para verificar se está avermelhado ou dolorido, ou algo muito raro de acontecer. Caso esteja inflamado, deverá ser tratado até que a mamite seja curada. Ou seja, gente, se você seca uma vaca de maneira abrupta e ela desenvolve uma mastite ali, provavelmente ela já teria essa mastite, que a gente não curou, ou algum caso raro ela desenvolveu uma mastite. É muito difícil. O aconselhável, igual eu falei, vocês vão ordenhar essa vaca, vai colocar o antibiótico de vaca seca, vai colocar o selateto e vai observar essa vaca. Vocês vão observar essa vaca. Eu gosto de observar a vaca pelo menos durante uma semana para ver se está tudo ok. Se vê que o úbere vai só diminuindo ao longo dos dias, então depois vocês podem transferir essas vacas para onde vocês deixam seus animais, os animais que não estão em lactação. O exceto vacas com maior produção do que 15 litros, igual eu falei com vocês. Vacas com mais de 15 litros a gente não pode secar de maneira abrupta, porque essa vaca pode dar febre, essas coisas. Então, o aconselhável para essas vacas aqui é tirar o leite dela, fazer a secagem dela de maneira gradual, até que ela tenha uma produção menor que 15 litros, aí você pode fazer a secagem de maneira abrupta, ok? Rotina normal após secagem. Gente, eu vou até arredar para frente aqui, que é uma coisa que eu quero falar bem sério com vocês. O que acontece? Muitas fazendas, muitos produtores aí, quando secam o animal, tira todo o trato daquele animal. Se é um animal que come trato, né, em confinamento, tira esse animal do confinamento. Se é um animal que é a pasto, pega esse animal e põe no pior pasto lá da fazenda. Essa vaca está seca, ela não está produzindo, então ela vai lá para aquela manga lá afastada, lá rapada, lá sem pasto, sem forragem nenhuma. Trata esse animal com pouco caso. Mas está errado, gente. Hoje em dia, há fazendas que usam o sistema de compost barn, que está retirando aqueles animais com baixa produção e adicionando as vacas secas em preparo. Por que fazem isso? Porque no momento da secagem é quando a gente está preparando a vaca para o próximo parto. Ou seja, aquela fase final ali de gestação dessa vaca é o que vai ditar tanto a saúde do bezerro, tanto a produção, a lactação seguinte da vaca. Ou seja, essas vacas devem ser tratadas de maneira normal ou até melhor do que vacas de baixa produção, porque elas estão já entrando na sua fase de pré-parto, de pré-próxima lactação. Então, é muito importante a gente manter uma rotina desse animal, gerar o menos de estresse possível para esse animal, para esse animal vir aí na próxima lactação com uma ótima produção, via parir um bezerrinho ou uma bezerrinha com muita saúde, né? Então, eu acho isso muito importante, é bom frisar isso demais. Vamos tratar as vaquinhas secas aí, quando você trata de vacas secas e prenhas, né? Talvez você seque uma vaca que não esteja prenha aí é diferente. Mas uma vaca que esteja prenha aí, que esteja próximo da sua próxima cria aí, a gente tem que tratar ela bem. Outra coisa, a gente seca 60 dias antes, né? No 7º mês ali de gestação, 60 dias antes do parto, a gente faz essa secagem dessas vacas. Quais são as maiores vantagens de usar a terapia de vaca seca? É o seguinte, no período seco é onde maior risco de infecção. Apesar de risco de novas infecções ser mais alto no período seco, é comum observar taxas de curas maiores com a terapia de vaca seca.
Quando a gente fala daquelas vacas crônicas, aquelas vacas que não melhora a mastite de jeito nenhum enquanto está em lactação, quando a gente seca essa vaca, há índices aí que provam que essas vacas têm taxa de cura muito maiores do que vacas que foram tratadas durante a lactação. O principal motivo desse tratamento ser mais eficaz é que a gente pode usar antibióticos aí mais agressivos durante um período seco, porque essa vaca a gente não vai precisar de carência, digamos assim. Quando se trata de tratamento de uma vaca em lactação, a gente tem que cada vez mais, a gente opta, na verdade, por medicamentos com menor período de carência, né, para essa vaca não trazer tanto prejuízo. A gente quer usar o leite dessa vaca o mais rápido possível, então atrapalha um pouco isso no tratamento. A gente usa antibiótico com baixa, a gente usa medicamentos com baixa concentração de antibiótico no momento de lactação. E no período seco não tem isso. A gente pode usar um antibiótico de tanto que a gente usa o antibiótico da vaca seca, já aí com carência até de 60 dias. Aí imagina, pensem comigo, imagina uma vaca dando leite ou se aplicar nela um antibiótico com carência de 60 dias. Ela vai trazer um período, ela vai trazer um prejuízo aí gigantesco para a fazenda, né? 60 dias é quase o pico de lactação de uma vaca. Então, aí você vai praticamente perder a lactação daquela vaca com um tratamento. Então, essa é uma das vantagens de tratar a vaca seca. As vacas se curam de infecções intramamárias com a terapia da vaca seca, tem um aumento da vida útil, isso é óbvio. Quando a gente trata a mastite de uma vaca, a gente aumenta a vida útil dessa vaca, essa vaca vai reproduzir mais, porque a gente sabe aí que mastite ou qualquer outra doença atrapalha nos índices de reprodução do rebanho. Então, quando a gente trata essa vaca aí, a gente vai aumentar a vida útil aí desse animal. Recuperação de lesões na glândula mamária. Aqui a gente tem o caso de uma vaca aqui que ela, tá vendo? Ela teve lesão na glândula mamária. Acontece muito, aconteceu lá em casa, lá na roça, que uma vaca inchou muito a glândula mamária. Ela não apresentava mastite, mas tinha a glândula mamária, a glândula mamária inchada. A gente curou a mastite dela, mas ela ficou com aquela lesão. Quando a gente secou ela, eu sequei ela de maneira correta, fiz tudo certinho. Agora ela pariu de novo, ela já não tem mais esse inchaço, a glândula mamária dela está em perfeito estado. Então, uma das vantagens também de fazer esse tratamento de vaca seca é a recuperação de lesões na glândula mamária. Então é isso, gente. Sequem suas vacas. Eu pus uma fotinha aí, ó, de um parto, uma vaca parindo aí de maneira saudável, uma vaca bem cuidada. Vamos cuidar das nossas vaquinhas aí no período seco, para elas parindo aí saudável, um bezerrinho saudável, com ubre cheio, produzindo bastante colostro e, consequentemente, ter uma lactação aí bem mais proveitosa para a fazenda. E foi isso a aula de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. É isso. Eu espero de verdade que o vídeo tenha ajudado, que foi esclarecedor. E minha mãe vai gravar um vídeo no modo prático, mostrando na prática como que a gente faz esse tratamento aí de vaca seca lá na fazenda. Beleza? Quando ela postar o vídeo, eu posto o link aqui para vocês e vocês vão lá assistir também. Deixa o like aí no canal, se inscreve para estar me incentivando a fazer mais vídeos. E eu vou fazer mais vídeos assim e espero que vocês gostem. Beleza? Um beijo para todos vocês e fui!